Amém? Está todo mundo bem aí? Está todo mundo com vida? Contou com o seu irmão falando assim: você está respirando, irmão? Está firme aí, muito bem. Irmãos, hoje eu vou falar especificamente sobre esse dia, que é o culto, voltado para o culto de mãos cheias, né? Essa semana tivemos a semana de oração, oramos pela vida das famílias, pela vida da igreja, por cada pessoa que aqui veio, né? Oramos por esse momento político que o Brasil está vivendo, esse segundo turno das eleições para presidente, para governador, né? Mas hoje eu não vou entrar nesses assuntos, porque eu já mandei bastante vídeo para vocês durante a semana. Vocês já estão assim bem, vamos dizer assim, com a cabeça cheia já de informações a esse respeito. Hoje eu quero ter vocês, a atenção de vocês para a palavra do Senhor. Você tem certeza que você vai permanecer com Jesus até o fim? Quem quer permanecer com Jesus até o fim aí? Aleluia. Eu torço para que você chegue ao fim da caminhada com Jesus, permaneça firme, né, com o Senhor Jesus. E nessa noite eu quero falar com vocês sobre esse tema, que é um tema que desperta em nós a ação social como uma manifestação prática do amor de Deus em nossas vidas. O culto hoje é voltado para essa questão da ação social que a igreja deve fazer, que cada um de nós deve fazer, que nós vamos vivenciar no nosso dia a dia como cristãos. E um texto que Deus falou muito forte no meu coração sobre isso, está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 25. Eu quero que você abra a sua Bíblia e nós vamos deixar o Espírito Santo falar ao nosso coração sobre tudo aquilo que o Senhor quer ministrar na nossa vida nessa noite, através da sua palavra, especificamente nesse texto de Lucas 10, do versículo 25 em diante. E aqui a Bíblia nos conta a história, uma história, vamos dizer assim, nos conta uma parábola, né? Jesus está conversando com o doutor da lei, e aí Jesus, para responder ao doutor da lei, ele conta uma parábola, e é a parábola do bom samaritano. É uma parábola bastante conhecida, né? Eu creio que você já deve ter ouvido muitas pregações sobre essa parábola. Então eu quero ler aqui, fazer a leitura da palavra. Quem achou diz amém. Amém. Então eu vou estar lendo aqui, a partir do versículo 25 do capítulo 10 de Lucas. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei e como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, e se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele, e vendo-o, foi movido de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, e levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que de mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, aí Jesus faz a pergunta: qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Amém, igreja? Esse texto aqui é muito interessante, porque Jesus, primeiro nós temos que nos situar com quem que Jesus estava falando. Jesus estava falando com o doutor da lei.
Então Jesus estava falando com alguém que conhecia muito da lei de Deus, era um religioso, e não era qualquer pessoa, era um doutor, era uma pessoa que conhecia com profundidade a lei. E aí Jesus então, naquela conversa com aquele homem, ele pergunta para aquele homem sobre o que ele entendeu na lei de Deus, e eles falam sobre amor. O amor que primeiro deve ser dado a Deus. Em primeiro lugar, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí o homem, Jesus diz para ele: ok, né? Vou te dar um joinha, ok, você respondeu muito bem. Só que o homem, ele começou a pensar, e ele querendo se justificar diante de Jesus, ele perguntou: quem é o meu próximo? E aí Jesus então conta a história desse homem que caiu, que saiu de Jerusalém para Jericó. Não fala o nome desse homem, ele simplesmente é conhecido como um personagem que saiu de Jerusalém para Jericó. No meio do caminho, os assaltantes, vamos dizer assim, o renderam, roubaram tudo que ele tinha, deixaram ele meio que morto, quase morto. E aí passou um sacerdote, viu aquele homem, foi embora. Depois passou um levita, viu aquele homem, foi embora também. Aí passou um samaritano, e aquele samaritano, movido de íntima compaixão, e isso me chamou muita atenção, essa palavra íntima compaixão, ele olhou para aquele homem, pegou aquele homem, untou as suas feridas com azeite, com vinho, levantou aquele homem nos braços, colocou em cima do seu cavalo, da sua cavalgadura, né? E levou aquele homem a uma estalagem, pagou ali a hospedagem daquele homem, pediu para que o hospedeiro, para que o dono da hospedaria cuidasse dele, e se tivesse gastos a mais, quando ele regressasse, ele se comprometeu de pagar. Aí Jesus pergunta: qual foi o próximo desses três aí? O sacerdote, o levita e o samaritano. Quem foi o próximo do que estava no chão, caído, necessitado? Aí o doutor da lei responde que usou de misericórdia. Jesus disse: vai e faz o mesmo. Eu quero dizer para você e para mim nessa noite, o que o Senhor quer falar para você e para mim nessa noite sobre esse texto. Primeiro, esse texto, irmãos, ele tem uma mensagem de Jesus. Jesus, primeiramente, ele quer tratar, ele quer confrontar, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Primeiro, Jesus, ele quer confrontar o religiosismo legalista, o religiosismo muitas vezes cético, o religiosismo muitas vezes egocêntrico, o religiosismo que muitas vezes, por ser legalista, egocêntrico, cético, ele gera no coração daqueles que estão vivendo assim uma dureza, uma dificuldade para amar o seu próximo, ou para amar aquele que é diferente. Então, primeiro, o Senhor Jesus, ele quer confrontar essa frieza que muitas vezes é gerada no coração do homem por causa de uma religiosidade vazia de amor. Mas, pastor, é possível viver uma religiosidade vazia de amor? É possível você estar dentro de uma igreja, é possível você ser um igrejeiro, vamos dizer assim, ser uma pessoa que está dentro de um templo, e lá fora, você ser uma pessoa que não demonstra amor por aqueles que muitas vezes estão no seu caminho, precisando da sua ajuda, e você não consegue ajudar, porque você não consegue amar. Então a primeira coisa que Jesus faz é confrontar, porque ele está conversando com um religioso, né? E Jesus então confronta essa religiosidade. E a segunda situação é que Jesus quer exaltar, irmãos, o amor prático, no cuidado com o próximo, no cuidado com as pessoas. E aí surge uma questão: quem é o próximo? Quem é o próximo? Então a palavra próximo é muito interessante. Quando você vai buscar um dicionário e entender o que é próximo, você encontra muitas definições, mas próximo geralmente significa quem está mais perto. Aquele que está mais perto de você é aquele que está mais próximo. Então próximo, via de regra, é aquela pessoa que está mais próxima de você em algum momento da sua vida, que precisa da sua ajuda. E esse próximo, ele não tem uma identidade específica, ele não tem uma religião específica, ele não tem uma etnia específica, ele pode ser qualquer pessoa, ele só precisa estar mais perto de você
num determinado momento da sua vida, precisando da tua ajuda. Então naquele momento ele é o teu próximo. E a figura do próximo, ela tem o aspecto ativo e o aspecto passivo. O que é o próximo no aspecto passivo? É o necessitado, é aquele que está caído, é aquele que está numa condição deplorável, é aquele que está numa condição em que ele se encontra totalmente incapaz de fazer qualquer coisa por si mesmo, a não ser que alguém o ajude, a não ser que alguém naquele momento apareça e o ajude e o levante e dê a ele a condição de sair daquela situação. Então o próximo no aspecto passivo é aquele que está na condição do necessitado, é aquele que está incapacitado, é aquele que não consegue fazer nada por si mesmo, sozinho, se alguém não o ajudar. Quando nós estamos falando de ajuda aos necessitados, nós temos que pensar sobre isso, porque assim, irmãos, como aconteceu naquela época, em que os conhecedores da lei de Deus se tornaram frios, se tornaram incapazes de amar, se tornaram pessoas centradas no templo, nos serviços religiosos do templo, mas não conseguiam levar essa espiritualidade para fora do templo. Hoje pode acontecer a mesma coisa comigo, com você, com cada um de nós que estamos aqui. Então o próximo no seu aspecto passivo é o necessitado, o próximo no seu aspecto ativo é o provedor, é aquele que ajuda, é aquele que estabelece uma relação de proximidade com o necessitado, de modo que ele se identifica com o necessitado, ao ponto de ver no necessitado ele mesmo. Vou repetir: o próximo no aspecto ativo é aquele que, tendo condição de ajudar e de prover, ele consegue criar uma relação de proximidade com o necessitado, que permite que ele se identifique com o necessitado, ao ponto de ver no necessitado ele mesmo, assumindo assim um compromisso de amor com aquele que está necessitado. Então eu preciso trazer essas definições de próximo para você, para que eu possa caminhar dentro do texto e aí entrar com você no tema que eu quero trabalhar com a igreja nessa noite, que é igreja relevante ou igreja irrelevante. Quem nós somos? Igreja relevante ou igreja irrelevante? Quem nós somos? É uma pergunta, porque, irmãos, nós temos aqui duas igrejas: a igreja relevante, que se caracteriza na atitude do samaritano, e a igreja irrelevante, que é caracterizada pela atitude do sacerdote e do levita. Então nós temos aqui duas igrejas caminhando juntas diante da mesma situação, porque a situação ela está diante da igreja, tanto da igreja relevante como da igreja irrelevante. Todos os dias existe um necessitado em algum lugar, e aí a minha atitude em relação a isso vai revelar se eu sou uma igreja relevante ou se eu sou uma igreja irrelevante. Então, quando nós pensamos nisso, nós temos que pensar primeiro que nós não podemos ser uma igreja irrelevante. Amém, igreja? Nós não podemos ser uma igreja irrelevante. E essa é vamos dizer, a primeira proposta que eu quero trazer para você e para mim nessa noite. E quando eu falo isso, eu não estou falando só para você, estou falando para mim também. Acho que primeiro para mim, nós não podemos ser uma igreja irrelevante onde os crentes vivem ostentando títulos espirituais, títulos vocacionais, mas vivendo uma vida vazia de atitudes espirituais. Nós não podemos ser, irmãos, uma igreja irrelevante onde nós vivemos ostentando os nossos títulos, ostentando nossos títulos espirituais ou os nossos títulos vocacionais, mas vivendo uma vida vazia de atitudes espirituais, de amor, de fé, de consagração a Deus, de entrega daquilo que Deus espera de nós, não só dentro do templo, mas principalmente fora do templo. Porque, irmãos, diante do necessitado, diante daquele que está caído, diante daquele que está meio morto, diante daquele que está no chão, o seu título não vale nada. O seu título não representa nada para essa pessoa. Ela não está preocupada quantos títulos você tem. Ela não está preocupada com quantas faculdades, por quantas faculdades você passou.
Ela não está preocupada qual é o título espiritual que você possui. Ela está preocupada em saber qual é a atitude de amor que ela pode esperar de você. Quando uma pessoa está necessitada, ela quer saber das suas atitudes para com aquilo que ela está vivendo. Aqui nós temos, irmãos, a figura do sacerdote e a figura do levita. E os dois são dois títulos, tanto é que Jesus faz questão de dizer, o sacerdote e o levita. Já no Novo Testamento, mas levita, né? Então o levita era aquele que tinha um cargo sacerdotal no templo. Abaixo do sacerdote, ele era um sacerdote auxiliar, que cuidava de várias coisas no templo, né? Hoje nós chamamos os músicos da igreja de levitas, e ficou muito, vamos dizer assim, entranhado na vida dos músicos da igreja, essa designação de ser um levita. Mas levita não é só músico, levita é alguém que limpa o templo, levita é alguém que cuida do templo, que faz várias coisas dentro do templo, mas, enfim, é um título espiritual de honra, é um título que diz assim, essa pessoa representa Deus na terra. Você já imaginou isso? A pessoa olhar para você pelo título que você tem, e aquele título diz para as outras pessoas que você é um representante de Deus. Da mesma forma o sacerdote, né? Então ali havia a figura do sacerdote. Hoje, quem que é o sacerdote? Quem que é o sacerdote? Aqui na igreja, por exemplo, estou dando uma pista. Pastor, né, irmãos? Ali está passando um pastor ali. Ele tem um título que diz que ele representa Deus. Então, haviam pessoas ali que aparentemente tinham um peso muito grande de autoridade espiritual sobre os seus ombros, pelos títulos que tinham. Mas só que com o título que eles tinham, eles não fizeram nada. Com o título que eles tinham, com a representação que eles tinham, com a vocação que eles tinham, com o chamado que eles tinham, eles não fizeram nada. Eles passaram e foram embora. E muitas vezes, irmãos, nós temos que parar para pensar se isso não tem sido uma realidade nas nossas vidas. A realidade do passar e ir embora. A realidade do desviar-se daquele que precisa de uma ajuda. Do desviar-se daquele que muitas vezes está no meio do caminho. Então nós precisamos parar para pensar. Nós não podemos ser uma igreja irrelevante. Crentes que vivem fundamentados somente nos seus títulos e nos compromissos que tem dentro do templo, muitas vezes só funcionam dentro do templo, mas fora do templo eles acabam decepcionando quando alguém está esperando dele alguma coisa. Aí eu faço uma reflexão com você nessa noite. Você que está aqui dentro dessa igreja, você só tem funcionado dentro do templo? Ou você está funcionando fora? Pergunta para o seu irmão: você está funcionando só dentro ou está funcionando fora? Tem que funcionar lá fora, irmãos, também, né? É muito fácil a gente dar glória, aleluia aqui dentro. É muito fácil cantar bonito dentro do templo. É muito fácil pregar bonito dentro do templo. Agora eu estou pregando para mim, né? É muito fácil pregar bonito. É muito fácil, irmãos, fazer muitas coisas bem feitas dentro do templo. Mas as nossas atitudes de amor lá fora precisam ser equivalentes a tudo aquilo que nós demonstramos em relação ao amor, a compromisso com Deus aqui dentro. Então nós não podemos viver de uma vida onde nós somos refém de uma vida de tudo que acontece somente dentro de quatro paredes. O Evangelho não pode ficar preso dentro de quatro paredes. O Evangelho tem que sair para fora, através de atitudes que resolvam problemas, que tragam soluções a pessoas. Nós não podemos, irmãos, viver um religiosismo onde a gente só recebe, mas não repassa. Recebe, mas não distribui, né? Recebe, mas não passa para frente o que temos recebido. Nós não podemos ter Jesus só para nós. Quem já aceitou Jesus aí? Jesus não pode ser só seu. Ele precisa ser do cara da boca de fumo. Ele precisa ser daquele seu vizinho que liga o som alto para te incomodar domingo à tarde. Ao invés de você pedir para Deus queimar o som dele, né? Lembra dessa palavra? Você tem que ir lá e evangelizar ele, fazer um bolo, um café,
né? Se o cara é corintiano, você vai lá com a camisa do Flamengo. Não, estou brincando, irmãos, né? Mas se ele é corintiano, você vai lá e dá um abraço nele, né? Mesmo não sendo. Conversa com ele 5 minutos sobre Jesus. De repente, daqui uns dias, aquele som alto acaba. Deus começa a mudar a vida dele. Por quê? Porque você, ao invés de ficar criticando o cara, falando do som alto dele, metendo a lenha nele, você foi lá e fez algo que aproximou aquela pessoa de você. Porque talvez aquela pessoa está com aquele som alto, mas é porque ela está triste, decepcionada, e é o momento dela extravasar, ela não tem outra coisa a fazer. É o escape da vida dela. Mas nós precisamos levar algo diferente para aquela pessoa. Às vezes nós queremos mudança, mas a primeira mudança tem que acontecer dentro de nós. Dentro de nós. Nós queremos tanta mudança no mundo. Nós queremos um mundo mais justo. Nós queremos um mundo mais igualitário. Nós queremos um mundo onde as pessoas sejam mais amorosas. Mas muitas vezes dentro de nós não está acontecendo isso. Se você quer mudar as coisas lá fora, primeiro tem que mudar as coisas dentro de você. E aí sim, a partir de você, você pode começar a ser um instrumento para mudar as coisas lá fora. Mas não adianta querer fazer diferente. Irmãos, uma igreja irrelevante, nós não podemos ser uma igreja irrelevante. Irrelevante. Irmãos, onde a indiferença é mais forte no coração dos crentes do que a solidariedade e a compaixão. O que faltou na vida daquele sacerdote, daquele levita? Solidariedade e compaixão. Mas sobrou indiferença. O que é ser uma pessoa indiferente? Uma pessoa indiferente é aquela que olha e fala: não tem nada a ver com isso, isso não compete a mim. Você trata aquilo como se não fosse responsabilidade sua. Indiferença é isso. Irmãos, ser uma pessoa indiferente é agir dessa maneira. Isso não é responsabilidade minha. Porque aqui, irmãos, nessa parábola do samaritano, nós temos 3 filosofias de vida. A primeira filosofia de vida é dos assaltantes. A filosofia dos assaltantes é a seguinte: o que é teu é meu, eu vou roubar. O que é teu é meu, eu vou tirar. E foi isso que os assaltantes fizeram. É a filosofia do machucar, do ferir, do derrubar o outro para tirar do outro o que ele tem. E nós vivemos num mundo onde existem pessoas assim. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Tem pessoas que querem derrubar outras pessoas. Tem pessoas que estão de olho naquilo que o outro tem e quer tirar aquilo que o outro tem. Tem pessoas que elas não têm, irmãos, sensibilidade, não têm amor, que muitas vezes freia o seu coração no ímpeto, muitas vezes, de fazer o mal para o outro, porque quer ter aquilo que é do outro. Então a primeira filosofia de vida é essa: o que é teu é meu, eu vou tirar. Mas tem a segunda filosofia de vida, que é a filosofia do sacerdote e do levita, que é assim: o que é meu, não vou compartilhar. Que é a filosofia dos levitas, ou do levita, do sacerdote: o que é meu, não vou compartilhar. Então essa é a filosofia da indiferença. Eu tenho, tá bom, para mim isso me basta, eu não estou preocupado com quem não tem. Os irmãos conseguem entender isso? Essa é a filosofia da igreja irrelevante. Se você tem, tá bom. Ah, mas o outro que não tem, problema dele, né? O que importa para mim é que eu tenha. Mas tem uma terceira filosofia, a do bom samaritano, que é a seguinte filosofia: o que é meu também é teu, eu vou compartilhar. O que é meu também é teu, eu vou compartilhar. Então nós, em que tipo de filosofia a gente tem se encaixado? Como que a gente tem vivido nesse tempo, nesse ambiente de pessoas necessitadas, de pessoas que precisam ser ajudadas, de pessoas que precisam ser levantadas? Como que a gente tem vivido? Irmãos, faltou compaixão e faltou solidariedade na vida do sacerdote e do levita, que representam a igreja. Eu não vou só me conformar com essa pergunta. Você sabe o que é uma pessoa solidária? O que é ser solidário?
Solidário é aquele que se coloca ao lado de alguém. Solidário é alguém que se coloca ao lado de alguém para assumir para si a causa daquela pessoa ou a necessidade daquela pessoa. Isso é uma pessoa solidária. É aquela pessoa que chega assim do lado da pessoa e fala: ó, você não está sozinho não, eu estou com você, a sua causa é minha causa, sua necessidade também é minha responsabilidade. Isso é ser solidário. Uma pessoa solidária, ela age assim porque ela tem compaixão. Compaixão é o ato de você sentir no seu coração a dor do outro, a necessidade do outro, a dificuldade do outro, você sente dentro de você. Isso é compaixão. Só que esse sentimento, ele vem associado com a disposição de fazer alguma coisa para resolver aquela situação. Porque se você só sente a dor do outro, mas não faz nada, isso não é compaixão, isso é dó, isso é pena. E nós não fomos chamados para sentir dó dos outros, nem pena. A gente tem que sentir compaixão, que é sentir a dor do outro com a responsabilidade de fazer algo para que aquela dor, aquela necessidade seja aliviada ou suprida de alguma maneira. Então, uma igreja irrelevante é aquela onde o coração dos crentes está mais sensível à indiferença do que à compaixão, do que à solidariedade. Mas, irmãos, aqui eu encerro a igreja irrelevante. Nós não podemos ser uma igreja irrelevante, amém? Mas nós devemos ser uma igreja, sim, uma igreja relevante. Aí eu olho para a vida do bom samaritano e vejo na vida do bom samaritano o que é uma igreja relevante. Eu vejo na vida do bom samaritano atitudes que nos ensinam como nós podemos ser uma igreja relevante. E primeiro, irmãos, uma igreja relevante é uma igreja onde os crentes param, tratam e ajudam as pessoas que estão feridas e machucadas no caminho. Vou repetir: uma igreja relevante é aquela onde os crentes param, tratam e ajudam aqueles que estão feridos e machucados no caminho. E o caminho aqui é a vida de todos nós, em todos os caminhos que nós percorremos no nosso dia a dia. Para nós irmos a muitos lugares no nosso dia a dia, a gente vai por um caminho, sim ou não? Tem um caminho que você transita para ir no seu trabalho, tem um caminho que você transita, quem faz academia, para ir na academia, tem um caminho pelo qual você transita para ir à faculdade, tem um caminho que você transita, enfim, para ir a vários lugares. O caminho é a vida em todos os seus caminhos, é a somatória de todos os caminhos pelos quais nós caminhamos. Só que em todos esses caminhos, em algum momento, vai aparecer no nosso caminho alguém machucado, alguém ferido. Às vezes no seu caminho para o seu trabalho, você vai encontrar um machucado, alguém que está ferido, alguém que está machucado. Às vezes no seu caminho que te leva lá à sua academia, você vai encontrar alguém que está ferido, alguém que está machucado. Às vezes no seu caminho que te leva muitas vezes lá para a casa de um familiar seu, você vai encontrar alguém que está ferido e alguém que está machucado. E pessoas que são feridas e machucadas, elas são feridas e machucadas por outras pessoas. Vou repetir: pessoas que muitas vezes estão machucadas, elas são feridas e elas são machucadas por outras pessoas. E muitas vezes porque elas foram feridas, porque elas foram machucadas, seja pelo egoísmo de outras pessoas, seja pela injustiça de outras pessoas, seja pela insensibilidade de outras pessoas, seja, irmãos, por qualquer outros motivos que possam existir, elas muitas vezes caem, elas muitas vezes ficam prostradas diante daquele momento que elas estão vivendo. E aí o que Deus espera de mim e de você? Que nós sejamos a pessoa que vai parar, tratar e ajudar aquela pessoa a se levantar. Deus espera que eu e você peguemos o óleo, o bálsamo do Espírito e comecemos a passar na vida daquela pessoa, que a gente pare para tratar daquela pessoa. Muitas pessoas hoje estão feridas e machucadas dentro do seu ambiente de trabalho. Muitas pessoas hoje estão feridas e machucadas dentro do seu ambiente familiar. Tem pessoas feridas e machucadas dentro da sua própria família.
E muitas vezes elas estão abatidas, muitas vezes elas estão prostradas, muitas vezes elas estão caídas porque estão feridas e estão machucadas. Como que você tem tratado pessoas que muitas vezes estão assim? Irmãos, o índice de suicídio de mais ou menos 3 ou 4 anos para cá, ele subiu mais de 30%, porque muitas pessoas estão feridas e machucadas, com crises interiores, que elas não contam para ninguém, elas guardam para si, mas elas estão ali, feridas e machucadas. Nós temos hoje famílias destruídas, onde muitas pessoas estão feridas e machucadas. Quem que Deus quer usar para trazer cura a essas pessoas? Você, eu, cada um de nós que está aqui nessa noite. Às vezes estamos tão preocupados com tantas coisas que não paramos para ajudar quem precisa ser ajudado. Então a igreja relevante é aquela onde os crentes não conseguem avançar sem parar para ajudar quem está machucado, sem parar para ajudar quem está ferido. Pergunta para o seu irmão: você está bem hoje? Vai que tem alguém ferido aí do seu lado, né? Você já imaginou, você que é pai, de repente o seu filho dentro da sua casa está ferido, está machucado, só que você está tão preocupado com o dinheiro, com as contas, e você não parou para tratar das feridas e das machucaduras do seu filho? Você já parou para pensar, marido, que a sua esposa pode estar ferida e machucada? Você não precisa buscar lá fora. Às vezes tem alguém bem pertinho de você que está ferido e machucado, precisando ser cuidado, tratado, está precisando ser tratado com carinho, com atenção. Você já parou para pensar que talvez exista alguém ferido e machucado pertinho de você, que está precisando da sua ajuda, e você precisa dar atenção a essa pessoa? Então cuidado, às vezes o ferido, o machucado do caminho, ele está bem mais perto de você do que você possa imaginar. A igreja relevante, ela é relevante porque nela os crentes amam, primeiro, agindo com empatia. O que é empatia, irmão? A gente já falou muito de empatia aqui nessa igreja. O que é empatia? Não é simpatia, não. O que é empatia? Empatia é se colocar no lugar do outro, né, Nicole? Você quer se descobrir como uma pessoa se sente? Se coloca no lugar daquela pessoa. Não tem a melhor maneira de você entender, compreender na profundidade como aquela pessoa se sente, e a melhor maneira de você ajudar aquela pessoa do que você se colocando no lugar daquela pessoa. Líderes excelentes, governantes excelentes, são pessoas dotadas de grande capacidade de empatia. Se nós pensarmos na vida de José do Egito, foi governador no Egito, nós vamos ver um homem que ele procurou, irmãos, promover o bem-estar de todos dentro do mais alto grau de igualdade entre todos. Por quê? Porque ele conhecia muito bem a realidade de cada pessoa. Ele sabia qual era a necessidade de um escravo, a realidade de vida de um escravo, porque ele se colocou na condição de escravo. Ele sabia qual era a realidade, a necessidade que havia na vida de um preso, porque ele também passou pela experiência de estar preso. Ele sabia qual era a realidade, a necessidade de alguém que servia os nobres, porque ele passou pela casa de um nobre, ele serviu a um nobre. Ou seja, José, ele sabia muito bem a realidade de vida de cada uma das pessoas que ele administrava, sobre quem ele liderava e sobre quem ele governava, porque ele conhecia a necessidade dessas pessoas, se colocando no lugar dessas pessoas. Então nós precisamos nos colocar no lugar daquele que muitas vezes está caído e precisa ser levantado. Jesus, irmãos, ele se colocou no nosso lugar, sim ou não? Ele se fez homem? Veja bem, o Deus Todo-Poderoso, ele se fez homem.
Ele habitou entre nós, Ele assumiu a nossa humanidade, Ele nasceu em carne. Quer maior demonstração de empatia do que essa? O próprio Deus soberano, Criador dos céus e da terra, Ele desce, se torna ser humano, para entender na pele o que é ser um ser humano. E na condição de homem, Ele foi humilhado, zombado, torturado. Ele passou por todas essas situações que nós passamos, para entender, não só pela capacidade sobrenatural que Ele tinha de entender, mas vivendo a nossa vida. Mas mesmo assim, Jesus ainda foi um pouco além na sua empatia. Quando Ele estava aqui na terra, Ele foi empático com os marginalizados, com as crianças, com os rejeitados. Ele foi empático com os pescadores, irmãos. Quando ele chegou ali na praia, onde Pedro estava ali com seu barco, desanimado, o que Ele fez? Ele se colocou no lugar de Pedro e disse: Pedro, vamos pescar? Vamos pescar? Aí eu pergunto para os irmãos: Jesus precisava pescar? O objetivo dele na terra era pescar? Ele veio para pescar? Se tornou um homem para pescar? Não, irmãos, isso não era importante para ele, mas era importante para Pedro. Vou repetir: isso não era importante para ele, mas era importante para alguém que ele amava. Então o que aconteceu? Ele foi pescar com aquela pessoa, e ele ajudou aquela pessoa a pescar. Isso é empatia, isso é se colocar no lugar do outro, isso é entender o que o outro precisa e dizer: eu estou aqui para viver essa realidade com você. Não preciso, mas você precisa, eu vou te ajudar. Vou te ajudar a pegar peixe. Jesus foi empático também com a mulher samaritana, com a mulher adúltera. E aqui em específico, irmãos, nessas duas personagens bíblicas, a adúltera e a samaritana, Jesus, Ele exerceu a sua empatia se colocando ao lado de pessoas que estavam vivendo em situações de erro na sua vida, pessoas que precisavam ser corrigidas. Mas antes de tentar corrigir, de tentar chegar ao ponto de mostrar para essas pessoas o erro delas, Jesus primeiro as ajudou, colocou o seu lado delas para ajudar. Chegou ao lado da samaritana, ao lado do poço, e começou a falar sobre água, sobre tirar a água do poço. Criou uma relação de empatia, ou seja, vamos tirar a água do poço. Ele criou ali um ambiente favorável. Lá na frente, Jesus entra na vida dela. No momento em que Ele diz: chama o teu marido, ela falou: não tem. Aí Jesus disse: se já tivesse 5, e o que tem agora não é teu marido. Naquele momento Jesus vai tocando nas partes delicadas da vida daquela mulher. Mas antes dele tocar nas partes delicadas da vida daquela mulher, Ele criou uma relação de empatia. Às vezes Deus tem te levantado para colocar você ao lado de alguém que precisa mudar de vida, ser corrigido em algumas posturas. Mas você não pode chegar de cara e ir apontando o erro da vida da pessoa. Você não pode chegar de cara e tocando nas situações delicadas da vida da pessoa, sem primeiro você se colocar como alguém que está ali para ajudar aquela pessoa. Depois que você ajudar, depois que aquela pessoa estiver verdadeiramente numa relação de aliança com você, através do amor empático, você vai ter oportunidade de ajudar aquela pessoa a corrigir situações da sua vida que estão erradas. Da mesma forma foi com a adúltera. Trouxeram a mulher adúltera para ser apedrejada. Jesus disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo largou as pedras, ficou só Jesus e a mulher. Jesus perguntou: cadê os seus acusadores? Cadê aqueles que iam te apedrejar? A mulher disse: foram embora. Aí Jesus falou: muito bem, eu também não te condeno, porém vai e não peques mais. Em outras palavras, ela precisava ouvir uma palavra de correção, mas ela primeiro precisava ser ajudada. Então muitas vezes nós queremos corrigir primeiro e ajudar de maneira nenhuma. A gente tem que aprender a ajudar, para depois ajudar a pessoa a ser corrigida naquilo que precisa ser. Empatia
é muito importante na nossa vida, nos nossos relacionamentos. A igreja que é relevante, ela é relevante porque ela ama, agindo com empatia. Na vida do bom samaritano houve empatia, ele se colocou no lugar daquele que estava caído. Com certeza ele parou e pensou assim: se fosse eu que tivesse caído aqui, o que eu gostaria que alguém fizesse por mim? Então o que eu queria que alguém fizesse por mim, eu vou fazer. Eu vou fazer. Então a gente tem que se colocar no lugar do outro, e a Bíblia nos chama a essa responsabilidade, irmãos. Abra sua Bíblia em Hebreus 13. Hebreus capítulo 13. Abre aí. Vamos dar uma olhadinha aí. O que está escrito em Hebreus? Hebreus capítulo 13, versículo 1, 2 e 3. Na minha Bíblia diz assim: permaneça o amor fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Agora olha só o versículo 3: lembrai-vos de quem, irmãos? De quem, irmãos? Dos presidiários, dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós também no corpo. Então olha só, qual que é a orientação aqui? Lembrai-vos dos presos, como se você fosse um preso. Lembre-se dos presos, como se você estivesse preso com eles. Se você estivesse preso, você gostaria de receber uma visita? Se você estivesse preso, você gostaria de que alguém fosse lá visitar você, estar com você, levar uma palavra de amor para você, demonstrar amor para você? Então muitas vezes é assim que nós devemos agir. Nós não estamos falando dos necessitados. O necessitado não é só aquele que está na rua, não é só aquele que está passando fome. Muitas vezes é aquele que está preso, muitas vezes é aquele que está acamado, muitas vezes é aquele que está caído, muitas vezes é aquele que está machucado dentro de casa. Alguém está necessitado, e nós em Cristo Jesus somos a cura. Amém? Nós em Cristo Jesus somos a solução de Deus para essa pessoa. No Evangelho de Mateus também tem um texto que eu acho muito interessante, se não me falha a memória, no capítulo 25, aonde diz assim, Jesus diz: quando estava nu, me vestistes. Quantos lembram? Quando estava com fome, me deste de comer. Quando tive sede, me deste de beber. Quando estive preso, visitaste. Aí as pessoas dizem: mas Senhor, quando é que nós te vimos nu? Quando é que nós te demos água? Quando é que nós te demos comida? O Senhor estava com fome. Quando é que o Senhor esteve preso e nós te visitamos? Aí Jesus diz: quando fizestes a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. A mim o fizestes. Toda vez que você ajuda alguém, irmão, indiretamente você está fazendo para Deus. Amém? Vou repetir: toda vez que você ajuda alguém, seja essa pessoa quem for, porque, irmãos, ajuda não pode ser condicionada ao mérito. Se essa pessoa mereceu, eu vou ajudar. Não, ajuda não tem nada a ver com isso. Por isso que no final Jesus diz, pergunta para o religioso: quem foi o próximo? Aí o religioso responde: aquele que usou de misericórdia. Misericórdia é a capacidade de você ajudar alguém que não merece ser ajudado. Entendeu? Às vezes a pessoa que você vai ajudar não merece, mas você precisa ajudar assim mesmo. Então quando você faz isso por alguém, você está fazendo para Deus. Para Deus. O que o Ricardo abriu aqui, quando ele foi dar o relatório, ele usou um texto dizendo que nós devemos fazer todas as coisas como para o Senhor e não para os homens, porque tudo que nós fazemos é para Deus, irmãos. O que você entrega aqui, um pacote de feijão, um pacote de arroz, não é
Para o homem primeiro é para Deus, depois vai para as pessoas. Você vem aqui e entrega um dízimo, o gasofilácio foi embora. Você entrega um dízimo, uma oferta, é para Deus, é para a obra de Deus, é para o reino de Deus. Tudo que nós fazemos é para o Senhor. Então a igreja que é relevante, ela faz por amor, ela faz por compaixão. E a empatia, ela é mais poderosa que títulos religiosos. Porque, irmãos, o que foi mais determinante para que aquele homem fosse levantado da condição que ele estava? Os títulos religiosos do levita e do sacerdote, ou a atitude de amor do samaritano? Hein, igreja? A atitude de amor do samaritano. Aqueles títulos não resolveram nada em relação ao problema e à necessidade que aquele homem estava passando, mas a atitude de amor, a atitude de empatia daquele samaritano levantou aquele homem. O Senhor quer levantar bons samaritanos nesse tempo. Deus quer que você seja uma pessoa que Ele vai usar, mas você tem que ter empatia. Segundo, a igreja relevante, ela faz a diferença porque ela ama, tendo a visão de que as bênçãos materiais que ela possui, ela não é só sua, ela também é do outro, ela também deve ser usada para atender a necessidade do outro. Ou seja, aquele que ama tem uma visão coletiva, cooperativa dos seus recursos. O que eu tenho não é só para mim, o que eu tenho também é para ajudar o meu irmão, o que eu tenho também é para ajudar o outro. Eu lembro uma vez quando a gente estava naquele tempo antigo, o pastor Elias estava pregando sobre esse texto, e ele estava falando mais ou menos tudo aquilo que eu estou falando aqui. E o que é meu também é do outro, o que é meu também é do outro, o que é meu também é do outro. Quando acabou o culto, irmãos, tinha um morador de rua do lado do meu carro. Aí ele olhou para mim assim e falou: "O senhor é o pastor?" Eu falei: "Sou." "Eu ouvi a mensagem, o que é do senhor também é meu." Eu falei: "É." Ele falou: "Então eu preciso de uma carona. O senhor pode me levar no Cetreme?" Eu nem sabia onde é que era o Cetreme. Aí ele falou: "Mas eu ouvi a mensagem, pastor. O que é seu é meu." O homem foi, nessa hora ele aplicou bem a mensagem. Eu falei: "Tá certo, eu vou te levar no Cetreme, né?" E o nome do senhor era Job, né? Eu sei que eu coloquei o Job para dentro do carro e levei ele lá no Cetreme. Eu não conhecia nessa época onde era o Cetreme, hoje eu sei, mas nós fomos conversando no caminho e tudo mais. E enfim, é uma pessoa que conheceu o Evangelho, está afastado de Deus, e naquela noite foi parar ali. Mas naquela noite, especificamente naquele dia, eu fui provado. Eu fui provado em relação à palavra. Imagina você estar dentro da igreja, ministrando uma palavra, ou sendo ministrado nessa palavra, e aí de repente você sai na porta da igreja e tem alguém ali, já para provar você, se realmente você vai viver o que você está vivendo dentro do templo. Se você vai viver lá fora, o que você está vivendo dentro do templo. Então você pode sair por aquela porta hoje, daqui a pouco, amanhã cedo, não sei, alguém pode te provar essa palavra. Deus pode colocar alguém no teu caminho, algum necessitado, alguém que quer um conselho, alguém que está abatido, alguém que está... Irmãos, gente abatida, desanimada, triste da vida, olha, não precisa nem colocar anúncio no jornal, tá? Tem de monte para você ajudar, né? Você não precisa colocar no jornal assim: tem alguém abatido, desanimado, precisa de um conselho. Irmão, não precisa, você vai achar um no teu caminho com toda certeza. Então amanhã, ou depois, ou essa semana, talvez alguém coloque alguém no seu caminho, só para provar se você vai colocar em prática aquilo que você tem recebido. A igreja relevante, irmãos, a igreja relevante é aquela onde os crentes não usam seus compromissos pessoais como desculpa para não servir a Deus. Aquele bom samaritano, ele tinha compromissos pessoais, ele estava viajando, talvez ele teria compromissos sérios para lidar, mas o que ele fez? Ele parou. Eu vou ajudar esse homem, eu vou ajudar esse homem, não importa meus compromissos agora, não, agora eu vou fazer a obra de Deus. Então
querido, eu não sei qual é o seu compromisso, não sei quais são os seus compromissos pessoais, mas eu sei de uma coisa: Deus não vai esperar você terminar todos os seus compromissos pessoais para você poder servir a Ele. Em algum momento você vai ter que, no meio de um compromisso pessoal, você vai ter que parar para ajudar alguém. Você não pode ficar só refém das suas coisas, refém do seu trabalho, refém dos seus compromissos. Em algum momento você vai ter que parar para ser instrumento nas mãos de Deus. Amém? Último tópico, irmãos. É aquele momento que o pessoal fala: ufa, o pastor vai acabar. Irmãos, último ponto. A igreja relevante é aquela onde os crentes, além do seu trabalho, também investem seus recursos financeiros. Diz a palavra de Deus que aquele homem colocou o homem no seu cavalo, levou ele à hospedaria, e chegando na hospedaria ele colocou a mão aonde? No bolso. Irmãos, a parte mais complicada para o crente é essa: colocar a mão no bolso. Na hora que toca e tirar um dinheiro para investir em alguém ou em algo que seja relacionado ao reino de Deus, parece que tem uma ratoeira no bolso do camarada, né? Irmãos, o dinheiro, ele é bom, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, é o que a Bíblia diz. Você sabia que o amor ao dinheiro é considerado uma idolatria? Que o amor ao dinheiro é considerado, é como se fosse equivalente a um pecado de idolatria. A pessoa, ela não consegue ajudar, ela não consegue partilhar, porque ela ama o dinheiro. O apoio dela é o dinheiro, e isso impede ela de ser uma pessoa relevante no reino de Deus. Irmãos, uma coisa que eu e minha esposa aprendemos ao longo do tempo que nós estamos servindo ao Senhor, é que quanto mais a gente investe em pessoas, e quanto mais a gente investe naquilo que é de Deus, mais Deus nos dá. Mais Deus nos dá. Mais Deus nos dá. Isso é um testemunho que eu posso dar de boca cheia aqui nessa noite, irmãos. Nós aprendemos que quando a gente abre a mão e investe em pessoas, a gente investe no reino de Deus, irmãos, Deus nos surpreende de maneiras extraordinárias. Deus já fez isso conosco inúmeras vezes. E Deus traz recurso financeiro na nossa mão. É impressionante. Agora, quando você retém, quando você fica com medo, quando você, não vou dar o dízimo, eu não vou participar, eu não vou ofertar em missões, irmão, você está trabalhando contra você mesmo. Você está trabalhando para empobrecer, infelizmente. Por quê? Porque a sua confiança está maior no seu dinheiro do que no Deus que te dá o dinheiro. Então isso é perigoso, né, na nossa vida. Abra sua Bíblia em Provérbios 11. Provérbios 11, 24. Quero que você leia aí. Esse texto aqui para mim é o texto de prosperidade da minha vida. O dia que Deus me mostrou esse texto, eu já compartilhei ele com muitos pastores. E eu lembro que até o pastor Geraldo, um dia que a gente falando sobre isso, ele falou: onde é que está esse texto mesmo? Nem ele se estava ligado com esse texto. Eu falei: esse texto tem Provérbios 11, 24. Nós estamos falando sobre prosperidade na vida do crente. Então, Provérbios 11, 24 diz assim: ao que distribui, o que acontece? Mais se lhe acrescenta. Ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa, o que vai acontecer, irmãos? Prosperará. E aquele que atende, também será atendido. Então eu quero deixar essa palavra no teu coração. Seja generoso. Você quer ser relevante nesse mundo? Seja uma pessoa generosa. Seja uma pessoa que pensa mais no valor das pessoas do que no valor das coisas. As coisas, elas foram feitas para serem usadas. As pessoas foram feitas para serem amadas.
Vou repetir: as coisas foram feitas para você usar, as pessoas foram feitas para você amar. Só que as pessoas invertem, elas amam as coisas e usam as pessoas. É isso que o mundo faz na nossa vida. Então eu quero dizer para você: se você quer ser uma pessoa relevante no reino de Deus, aprenda a ser generoso. Aprenda que o dinheiro que está na tua mão é para ser usado com generosidade. Deus vai te dar, Deus vai te prosperar, certeza, irmão. Se você for generoso, se você for generosa, não vai faltar dinheiro no teu bolso. Amém? Fala para o seu irmão assim: se você for generoso, não vai faltar dinheiro no seu bolso. Eu declaro isso sobre a tua vida. Eu creio nessa verdade. Eu tomo posse disso na minha vida. E também quero que você tome posse disso na sua vida. Faça experiência. Não viva pelo que os outros vivem. Viva uma experiência você com Deus. Você precisa viver essa realidade com o Senhor. Então, quem quer ser relevante aí na vida do necessitado? Então traga o seu alimento. Coloque aqui no carrinho, por favor. E aí, eu quero orar por você. Irmã Laura ia trazer hoje, mas ela acabou na correria, esquecendo, mas já justificou, disse que vai trazer no próximo culto. Está tudo ligado, né? Então, fica tranquilo. Quem não conseguiu trazer, mas está no coração de trazer, Deus sabe, né? Só não esquece de trazer. Mas nós vamos estar orando nesse momento. Olha que bênção. Vamos ver quantas cestas a gente consegue montar, né? O Vitor apresentou sua cesta básica, né? Doutor é outro nível, né? Irmãos, vem para cá. Eu quero orar com vocês. Quero que a igreja fique em pé nesse momento. Porque, irmãos, tudo aqui é um desafio. A gente pensa que não, mas você trazer um alimento é um desafio. E por isso que é importante a gente orar por essas pessoas que estão aqui. Quando você traz um alimento para ajudar outra pessoa, no reino espiritual você está comprando uma briga com o diabo. Porque o diabo, ele não quer que a gente seja generoso, ele não quer que a gente prospere. O diabo, ele luta 24 horas para você ser miserável. Só que nós temos um Deus para nos tornar prósperos e ricos em nome de Jesus. Mas nós temos que orar, nós temos que colocar diante de Deus. Cada atitude de fé que a gente tiver, a gente tem que apresentar diante do Senhor. Então orem comigo nesse momento. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, aqui estão, ó Pai, os teus filhos que nesta noite trouxeram, ó Pai, esses alimentos que serão utilizados para fazer cestas básicas, que nós estaremos entregando a famílias que estão passando por necessidade nesse tempo de crise financeira. O custo dos alimentos está alto, Senhor. Temos passado por essa experiência nesse momento, por esse momento, Senhor Deus, ó Pai, que tem atingido de uma maneira muito mais forte as pessoas que têm um poder aquisitivo mais baixo. Mas nós estamos aqui para servir ao Senhor. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Porque se todos nós unimos as nossas forças e cada um de nós pegar um item, ó Deus, alimentício e trouxer, não vai pesar para todos nós, mas a nossa unidade vai gerar quantidade. Ó Deus, um item alimentício na nossa vida não vai fazer falta, mas com certeza vai fazer a diferença na vida de quem vai receber, porque essa pessoa vai receber uma cesta inteira. Ela vai receber, ó Pai, ó Deus, a somatória de tudo que nós trouxemos. Faz a diferença na vida daqueles que estão necessitados. Por isso, Pai, eu quero pedir agora que o Senhor venha blindar, proteger e guardar a vida dos teus servos que assumiram esse compromisso de serem, ó Deus, instrumentos de provisão na vida de outras pessoas. Que o diabo não tenha liberdade na vida deles, que o inimigo não consiga tocar na despensa deles, que o inimigo não consiga tocar na geladeira deles, no dinheiro deles. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, guarde a vida dos teus servos e tudo que eles estão entregando aqui nesse carrinho, que o Senhor dê a eles em dobro, 3 vezes mais, 4 vezes mais. Que o Senhor, ó Deus, multiplique na vida dos teus servos.
porque como diz a tua palavra, aquele que distribui, mais se lhe acrescenta, mais se lhe acrescenta, ó Deus, porque a alma generosa prosperará, a alma generosa prosperará, é uma promessa do Senhor, o Senhor prometeu na tua palavra, eu acredito que o Senhor vai cumprir, eu acredito que o Senhor já está cumprindo nas nossas vidas. Nós tomamos posse pela fé de tudo aquilo que o Senhor nos revela através da tua palavra. Abençoa estas vidas, ó Pai, que estão aqui cumprindo esse propósito, Senhor Deus, ó Pai, de encher esse carrinho de alimentos. Que o Senhor continue abençoando a vida deles, que o Senhor continue abençoando esta igreja, e os que não trouxeram hoje, mas vão trazer no outro dia, como é o caso da tua serva, irmã Laura e irmão Gerson. Ó Deus, o Senhor já sabe, coloca a vida deles também nesta oração, ó Deus, em nome de Jesus. É um compromisso que eles têm contigo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Assim também na vida dos outros teus servos, que talvez saíram apressados de casa, esqueceram, ó Deus, de trazer aquilo que eles já tinham até mesmo comprado para trazer, mas o Senhor sabe, e eles vão trazer, ó Deus, eles vão trazer. Por isso, Pai, nós colocamos todos eles nas mãos do Senhor e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem voltar aos seus lugares. Eu vou estar orando e encerrando o culto. Temos cantina. Hoje temos o quê? Pastel. Muito bem. Esse pastel eu recomendo. Pastel maravilhoso. Hoje de visitantes temos a namorada do João. Qual é o seu nome? Mirna. É que daqui o som chega meio, truncado, Mas seja bem-vinda, Mirna, em nome do Senhor Jesus. Vamos saudá-la, irmãos? Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Oremos neste momento. Depois que nós orarmos, irmãos, dê um abraço uns nos outros e dê um abraço à nossa visitante também. Oremos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer por esta noite, por tudo que o Senhor falou conosco na tua palavra. Ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de servir ao Senhor. Abençoa, Pai, a tua igreja nessa semana que se inicia, e seja conosco em todos os momentos dessa semana, dirigindo as nossas vidas. E agora, Pai, que o amor do Senhor, o Deus Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações e os dons do Espírito Santo estejam com esta igreja e sobre toda a tua igreja espalhada sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. O povo de Deus diz amém. Dê um abraço no seu irmão, dê um abraço na Mirna, nossa visitante. Tem mais? Ah, sim, temos um rapaz aqui, ó. Como é que é o nome dele? Eduardo. Seja bem-vindo, Eduardo, em nome de Jesus. Deus abençoe.